Olá, meu nome é Carlos Roberto Berger, professor e autor de endodontia. Vamos falar sobre preparo do terço cervical e médio do canal radicular. É uma região que vai desde o orifício de entrada do canal radicular, desde a embocadura do canal radicular até o início do terço apical. Quando o preparo nessa região antecede o preparo do terço apical, o procedimento é chamado de pré-alargamento. Ele vai permitir que a limpeza e modelagem do terço apical sejam feitos de forma mais eficiente e dessa maneira possibilitando uma melhor obturação. Nós costumamos dizer que a etapa mais importante do tratamento endodôntico é aquela que estamos realizando. Se assim pensarmos e assim agirmos, vamos realizar cada uma das etapas, cada um dos procedimentos com o máximo de rigor, com o máximo de capricho, aumentando a possibilidade de recebermos como resultado um bom tratamento endodôntico e, consequentemente, o sucesso nessa terapia. Muitos dos canais radiculares não apresentam uma forma cônica. Contreras e colaboradores aferiram com auxílio de instrumentos exploradores o diâmetro anatômico apical de 50 canais. O diâmetro médio foi 17,2. Foi feito o alargamento do terço cervical e médio com instrumento de níquel titânio e o diâmetro médio subiu para 26,6. O instrumento explorador estava, portanto, justo no terço cervical do canal radicular e não no terço apical. Essa é a região que deverá ser modelada durante o preparo do terço cervical e médio do canal. O ideal é que ela seja ampliada antes da modelagem apical. O preparo do terço cervical e médio também pode ser feito simultaneamente ao apical. As ilustrações mostram a orientação para o preparo cervical. Quando esse procedimento é feito antes do preparo apical, o procedimento chama-se pré-alargamento, ou coroa ápice, ou crown down, ou ampliação reversa. O canal mesovestibular do molar superior costuma apresentar grande curvatura em seu terço cervical em direção ao centro da coroa, que faz com que o instrumento explorador faça uma grande flexão que resultará em dificuldade na modelagem do terço apical curvo, com possibilidade de desvio apical. A seta amarela mostra que o pré-alargamento feito em direção à parede oposta à furca permite que o instrumento entre mais livre e com menos tensão junto a um terço apical com curvatura. Nos molares inferiores, os canais mesiais também costumam apresentar curvatura cervical em direção ao centro da coroa. O pré-alargamento permitiu a entrada bem livre do instrumento com seu cabo apoiado na cúspide mesial. Antes e após preparo cervical no molar superior. As irrigações feitas antes do pré-alargamento têm grande possibilidade de destruir os tecidos periapicais, restos pulpares, detritos dentinários e micro-organismos. O pré-alargamento permite adequada irrigação-aspiração desde o início do preparo do canal radicular. Muitos instrumentos são destinados ao preparo do terço cervical do canal radicular. A fresa largo piso é destinada principalmente ao preparo do terço cervical e médio do canal para receber núcleo ou pino. A LA Axis é um instrumento que apresenta a vantagem de ter diâmetro estandartizado e compatível com a anatomia do canal radicular. Ademais, apresenta conicidade, o que é muito importante. A bate cônica é acionada por motor de baixa rotação. A Cepedril da Helsey apresenta um diâmetro bem compatível com o terço cervical do canal radicular. As fresas Gates Glidden apresentam boa indicação em canais amplos. Para promoverem uma forma cônica do terço cervical e médio do canal radicular,
deverão ser utilizadas em 2 diâmetros com o recuo da fresa mais calibrosa. Para a utilização de uma Gates Glidden em canais mais atrésicos, como dos molares, é necessário fazer um preparo manual do terço cervical e médio até lima 35. Recapitular com o instrumento de patência orientado pelo localizador apical. Utilizar as Gates 2 ou 2 e 3 com recuo de acordo com a anatomia. Agora o canal poderá ser irrigado, recapitular com o instrumento de patência e nova odontometria. Esses instrumentos apresentam o grande problema de não permitirem que sejam pressionados contra a parede oposta à furca, que é o ideal em molares. Se forem pressionados lateralmente, ou quebram ou ficam excêntricos e devem ser descartados. Se houver desgaste na parede da furca, em amarelo, o que é um procedimento errado, os instrumentos destinados ao preparo do terço apical entram apoiados nessa parede e normalmente deverão produzir um desvio apical, o que não é o desejado. As Gates Glidden em canais estreitos provocam uma modelagem em formato de degrau que dificulta a entrada dos instrumentos destinados ao preparo apical e principalmente dos cones de gutta-percha. A seta azul mostra a ilustração da modelagem com Gates Glidden, promovendo o estreitamento súbito do preparo em formato de degrau. No preparo com instrumento de níquel-titânio, a modelagem é cônica, contínua, que favorece a introdução do cone de gutta-percha. São muitos os instrumentos de níquel-titânio destinados ao preparo do terço cervical e médio do canal radicular. São instrumentos mais curtos que os convencionais, assim, atuam em uma superfície dentinária menor, menos parafusamento, menos estresse no instrumento, menos fadiga, menos fratura. Como são instrumentos flexíveis, acompanham a curvatura do fim do terço médio e poderão ser introduzidos próximos do terço apical. A introdução de uma lima manual exploradora de diâmetro 15, taper .02 até o limite de trabalho, vai promover um diâmetro 30 a 9 mm aquém do vértice radiográfico, o que permite a introdução da maioria dos instrumentos de níquel-titânio de preparo cervical, que costumam apresentar diâmetro 25 ou até menor. Vamos ver uma sequência de instrumentos de níquel-titânio destinados ao preparo do terço cervical e médio do canal radicular. A exploração do canal radicular é feita de forma muito segura com uma lima exploradora manual, com movimento oscilatório e pressão apical. A introdução de lima de Glide Path 15 já permite a entrada do instrumento de níquel-titânio calibre 25. O instrumento de níquel-titânio de preparo cervical e médio é introduzido até o início do terço apical, em packing motion e nos molares em direção à parede oposta à furca. O movimento é realizado até o instrumento estar liberado no canal radicular. Feito o preparo cervical, o instrumento de glide path e de patência entram com mais facilidade ao terço apical. Irrigar bastante, nova odontometria,
determinar o diâmetro anatômico do limite apical de trabalho e fazer a modelagem apical com o instrumento de escolha. Esperamos que os procedimentos que relatamos possam ser úteis em suas atividades clínicas. Desejamos a todos muita sorte, saúde e sucesso. Um forte abraço.